Olá, boa tarde, 1h04, o Sala de Redação está no ar, é uma segunda-feira, é pós-Grenal, é anterior a um jogo importante da Copa Libertadores da América, é uma semana de folga para o Inter poder treinar, uma semana ou 10 dias, né? Vai dar bastante tempo para o técnico do Inter tentar encontrar a observação dos jogadores do seu novo modelo, e eu tenho uma notícia importante aqui da Objetiva Administradora, é que hoje às 20 horas inicia o projeto Vidas em Condomínio. Serão lives semanais nas suas redes sociais com convidados especiais, onde o assunto abordará o condomínio de forma humana e prática. A primeira live tratará sobre o novo comportamento nos condomínios diante da pandemia. Acompanhe o @Objetiva Condomínios no Instagram. Objetiva Condomínios, especialista no que faz. Agora imagina quem é o primeiro convidado para essa live quando fala em comportamento nos condomínios. Eu, tá? Então vou estar às 20 horas. Comportamento nos condomínios. Tu acha que eu sou uma boa referência? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. É. Passou obrigado, a fase, né, Pedro? Passou aquela fase de loucura, né? Música alta. Calmo, né? Isso, mas de vez em quando eu boto um vaneirão com o gaúcho da fronteira aqui, deixa eles falando sozinho, tá? Bom, Potter, começa contigo, Potter. O que houve com o modelo colorado? Não é só o modelo, né, Pedro? O Inter vem apresentando derrotas nos Grenais. Hoje até de manhã o Alex trouxe uma estatística, Alex Bagé trouxe uma estatística, né, de 20 Grenais do Renato e 3 vitórias, né? Então o Inter perde pro Renato com o Odair Hellmann, perde com o Zé Ricardo, perde com o Kudê, ganhou com o Abel, que teve um Grenal só, né, aquele Grenal absolutamente insano do Brasileirão. Mas ganhou um com o... Com o Abel Braga. Odair. Tudo bem, mas eu tô dizendo que tirando o Abel Braga, todos esses perderam pro Renato. O Odair Hellmann perde 3-0 um jogo no Olímpico, na Arena. Eu lembro que foi aniversário, o dia que meu filho nasceu, dia 18 de março de 2018, que é um 3-0 ao natural, uma coisa patética. O último gol do Arthur sem vibrar. Então, Pedro, eu acho que se apresenta nos Grenais, além de uma tranquilidade do Grêmio com o jogo, né, porque ele vence muito nos últimos tempos, também é uma falta de qualidade do Inter. Eu estou dizendo que o time do Inter é ruim? Não. É uma mistura de um monte de coisa. O que a gente viu é que o Inter perde Grenais com vários treinadores, né? De novo. Mas como é que foi com o Abel Braga, Potter, que o Inter venceu? Vamos dizer que o Inter não dominou aquele jogo, né? O Inter não foi o dono daquele jogo, não amassou o Grêmio, né? Achou, obviamente, né? Assim como o Grêmio não foi dono do jogo de sábado. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que não é uma contra-ataque como o Grêmio jogou ontem. Não é só culpa do modelo, que sim, Pedro, ainda mal colocado, não deu certo no Grenal, né? Como disse bem, eu prestei muita atenção depois da entrevista do Miguel Ramírez, porque é muito importante também saber se os treinadores sabem por que estão perdendo. E ele diz ali, olha, ter a posse pela posse não me serve. Tem que ter a posse, criar chances e fazer gol. O Inter teve 2 chances claras apenas de gol, né? Uma que o Praxedes deixou de rolar a bola para o Yuri Alberto e uma com o zagueiro. Tá dando certo o modelo em ter a bola no pé? Tá. Foi 70-30. Agora, ter a bola perto do Lomba, com o Cuesta, com o Lucas Ribeiro, e girar por ali em 60% da posse de 70%, certamente não é a coisa mais... na bola, o Lomba ou o Patrick? Geralmente, em qualquer time, o goleiro e o zagueiro são os que mais tocam a bola. Mesmo times reativos, é verdade. Pode procurar a estatística. Mais os zagueiros. Os zagueiros tocam mais na bola. O Inter agora tem um goleiro que virou zagueiro. Então se tu tiver o modelo que foi implantado no Nacional, o goleiro tocou 6 vezes mais que o Patrick. É que o Juan... Só uma vez eu narrei 5 vezes que os jogadores do Nacional, 5 vezes consecutivas, recuaram a bola pro goleiro. Exatamente. E aí dá 70% de posse de bola. E essa posse pela posse, Pedro... Aí que tá, porque tem que se abrir, porque tem que se abrir as estatísticas no futebol, as estatísticas no futebol, porque elas não dizem só o número ou uma coisa. O Inter perde o Grenal porque de novo falha quando tem a bola dentro da área, de novo falha, né? E, claro, teve um lance que pra mim foi um lance absolutamente anormal pro andar do jogo, que é um chutaço do Léo Chu, um golaço dele, felicidade, chutou a gol, foi feliz, com a outra perna, aliás, né, diga-se passagem, e assim foi. Então, Pedro, respondendo a tua pergunta inicial, não foi apenas um modelo. O que eu quis te dizer é o seguinte, o Inter com vários modelos
perde pro Grêmio. Perde. Talvez seja Aliás, falta de qualidade de jogadores e não só falta de qualidade dos treinadores. Não, e talvez seja o Renato também que colocou o time do Grêmio a marcar lá em cima, o Edenilson não conseguiu sair com a bola, o Rodrigo Dourado tinha que jogar pro lado, pode ser que tenha muito do Renato também, mas eu quero mandar um abraço pro pessoal que fez aquele caderno eletrônico, olha aqui, ó, aquele caderno eletrônico de GZH, a capa, aí vem adiante, Taço, é uma das coisas mais maravilhosas. É um bom trocadilho, né? Fala, Diogo. Pedro. Não, depois do jogo, eu disse que o Grêmio, assim, em redes sociais, e apanhei pra caramba de torcedores do Grêmio. Eu disse que o Grêmio ganhou numa individualidade. Eu não achei que o Grêmio jogou tão bem assim e nem achei que o Inter jogou tão mal assim. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Se a gente for pegar as finalizações e chances de gol, tudo muito igual. 10 para o Grêmio, 9 para o Inter e chute na casinha, 2 para cada lado. Né? Não vi assim, primeiro não vi um grande jogo tecnicamente, o Guerrinha já disse isso na transmissão, eu concordo com ele. Né? O primeiro tempo não existiu em termos ofensivos, no segundo tempo teve mudanças táticas ali que ajudaram. Mas eu disse que foi um gol individual, não foi um gol do Grêmio de uma construção coletiva. Balão do goleiro, o casquinha do Ricardinho, e aí o Léo Chu foi lá e resolveu. Desde o Charles Miller, isso existe como jogada de futebol. Mas aí eu chamei em seguida como uma vitória de clube do Grêmio. Por que eu chamei de vitória de clube, Pedro, antes de entrar nas questões táticas? Porque o Grêmio forma jogadores ponteiros que driblam. Léo Chu, Léo Pereira, Gui Azevedo, Ferreira, PP, Everton. Quantos o Inter forma? Quantos jogadores extremas que driblam o Inter consegue colocar num Grenal para daqui a pouco fazer uma jogada individual quando as coisas não dão certo coletivamente? Então, uma vitória de clube. O Grêmio faz isso, o Grêmio vem fazendo isso. E muitos Grenais, desses 20 aí que o Bagé citou, são decididos assim, porque o clube forma jogadores individualmente, né? Agora, do ponto de vista, assim, técnico, foi um Grenal equilibrado. E inclusive, mas uma outra as coisa... duas chances que... Oi, perdão. Uma outra coisa que nós precisamos falar é o seguinte, esse papo que o Renato não aproveita jovens, e eu até já tive essa crítica, e acho que algumas vezes o Renato mereceu essa crítica, mas ele tinha dos 24 concentrados, 17 jogadores da base, e no campo ele terminou com 9 guris, 9. E Pedro... Os netinhos do vovô Romildo estavam todos em campo, invadiram a arena. A mudança do jogo do Grêmio, na minha opinião, ela acontece a partir do momento da mexida do Renato para segundo tempo. O primeiro tempo do Grêmio... Especialmente o Darlan, Alex. O primeiro tempo do Grêmio, Maurício, é um primeiro tempo em que o Pinares, que eu esperava muito, eu tinha muita esperança do Pinares de aproveitar essa oportunidade no Grenal, por ele entender o tamanho do que o Clássico poderia representar numa boa atuação dele, ele acabou sucumbindo, e o Maicon, ele proporcionou, e eu sou fã do Maicon, que bom que o Maicon tivesse um medicamento que desse para ele ser eterno no meio campo do Grêmio, mas isso não acontece. Teve uma bola lançada pelo Internacional, se eu não me engano pelo Dourado, que ela é lançada em linha reta na direção do Grêmio, e ela atravessa todo o sistema de meio campo do Grêmio sem nenhuma interceptação. O Grêmio melhora no segundo tempo com a entrada do Darlan, que mostra pro Renato que apesar de não Santos ter vai arrumar isso. 1,90 m, o Darlan tem precisão de passe, o Ricardinho, o Ferreira, vamos pegar lá, o Grêmio termina com esses vários garotos, como citou o Pedro, porque eu quero dar uma pincelada, e por isso que eu falei dessa questão da estatística que o Potter lembrou, porque não foi o Inter que perdeu, foi o Grêmio que ganhou. É claro que o Grenal é ajustado, que o Grenal foi muito definido num primeiro tempo de muita marcação, só que o Grêmio tem tranquilidade para jogar o Clássico. E isso é um fator que está pesando muito para o Internacional. É só a gente relembrar a entrevista de saída de campo do Dourado. O Grêmio vai para o Clássico, eu não diria com tranquilidade, mas com um domínio de situação que nesse momento é muito acima de qualquer outra parte do Inter. É que a gente pega o que tu trouxeste ali, Bagé, são 17 vitórias do Renato e 3 derrotas, né, em 20 Grenais. Não se são 3 vitórias só do Inter. Tem são 3 vitórias. Também. O Grêmio só perdeu 3 com o Renato em 20 jogos, 3 vitórias do Inter. Aí tem uma questão primeiro pegando a questão da confiança, e o Bagé tem razão. Passaram nesses 17 Grenais Odair, Zé Ricardo, Codê, Abel e Ramires. O Inter está no 5º técnico. O Grêmio tem uma continuidade. Claro que isso aí mexe na confiança do jogador. Embora a espinha dorsal do Grêmio não estivesse em campo, mas tem jogadores ali que são emblemáticos, como o Maicon, né? O Matheus Henrique é um cara que já vem nessa sequência também. E o Grenal, o Bagé menciona a questão do Pinares, né? O Pinares não é um cara que não apareceu. Mas é que o Grêmio não entrou no Grenal para criar. O Grêmio entrou no Grenal para marcar. E o que o Grêmio faz para quebrar o jogo de posição do Inter? O Grêmio não marca o Inter. Marca individualmente, inclusive.
Porque tem um lance no primeiro tempo que é muito marcante. O Maicon acompanha o Edenilson sai da posição dele até para abrir o espaço, e o Maicon acompanha até quase ao lado do goleiro do Inter, do Lomba. E aí o Matheus Henrique pega o Praxedes, os laterais estão marcados, e o Grêmio não deixa que o Inter imponha o seu jogo, porque esse jogo de posição, ele está muito baseado na questão do homem livre, no conceito do homem livre. Só que o jogador que estava com a bola, ele não tinha o homem livre para acionar, para começar a costurar o jogo. Então o Grêmio ganha na estratégia. O Grêmio abre mão de jogar. Significa dizer que quem marcar o Inter e tirar o homem livre, o Inter não vai conseguir jogar? Esse é um passo, Maurício. Esse é um passo, Diogo, que o Ramires, que está no 6º jogo, e aí faz parte da evolução do processo de uma equipe, é um passo que ele vai ter que arrumar. Só para encerrar o meu capítulo aqui, minha palestra, como diz o Pedro, aí eu boto na mesa, Maurício, é uma palestra, não é tese. Tese é pequeno. Moisés. A teoria. Moisés, Rodinei, são jogadores que precisam ser revistos no Inter. O Inter precisa de jogadores mais construtores, mais refinados tecnicamente. Falei isso antes do Grenal. Disse isso antes do Grenal. Eu falei isso aí há 6 anos. Todo mundo sabe que eles são poucos. Vamos por partes, diria o Jack. O Diogo citou dentro da transmissão da RBS TV, inclusive no intervalo, o fato de que laterais direitos que o Internacional tem, que são de força, explosão e passagem junto à linha, eles não conseguirão jogar, e não conseguirão jogar nem que nasçam de novo nesse modelo eu ia dizer Cudê, olha só, o modelo do Ramires. Mas em paralelo a isso... Não, você merece, doutor Diogo. Mas em paralelo a isso, o que acontece é o seguinte: o Internacional, o Léo lembra muito bem, é o 6º jogo do Ramires, nenhuma plantação queimada nesse momento, porque seria de uma estupidez colossal, mas uma coisa que está se repetindo tem que ser tratada urgentemente. O Diogo até coloca razões de que lá na frente é que os caras não se mexem. Vamos partir do princípio de que seja mesmo isso. Ainda assim, a quantidade de vezes que o Internacional coloca a bola para o seu goleiro com passes de até 30 metros, houvesse torcedor na arquibancada, na 4ª vez o murmúrio virava vaia. 40 vezes, Maurício, no Grenal. É muito, Potter, é muito. Não há explicação para jogo de posição que faça a bola voltar tanto para o goleiro, porque quando você volta para o goleiro, a marcação do seu adversário está encaixada e ele fecha o acordo para sempre. Fica nessa vida com a posse da bola aí, porque você não me incomoda. Então, o Inter vai ter que sair disso com rapidez, porque nesse momento é o seu principal problema. Maurício, eram 96 minutos. E o Lucas Ribeiro, que fez a melhor jogada do Inter no Grenal, a melhor jogada do Inter, e aliás faltou volante ali pro Grêmio, mas com o Thiago Santos ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer tudo aquilo em seguida, não foi volante, Pedro. Não foi. Não, mas ele passou no meio de todo mundo. Por que tu não quer o Darlan, Pedro? Darlan resolveu. Darlan é o novo meia do Grêmio. Mas o Darlan não estava lá. O Thiago Santos estaria. Essa é a diferença. Bom, foi o Pinares que não correu. Aos 96, tá? Aliás, peraí, 45, 51, tá? O Lucas Ribeiro pega uma bola no campo do Grêmio, tá? O Inter perde por 1-0, falta 1 minuto e meio para terminar o jogo. Sabe o que ele faz? Recua pro Marcelo Lomba. Não tem como justificar. Não há explicação que dê jeito para tanta bola para trás no goleiro. Hoje na coluna o Pedro falou sobre isso. Maurício... sobre isso. É demais, Alex. É muita coisa. Bola de segurança. Bola de segurança com o Lomba, com o goleiro que está a 105 metros do outro goleiro. É segurança demais. Mas isso não teve a ver com o Grêmio. Isso não teve a ver com o Grêmio. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque numa entrevista recente, anterior ao Grenal, talvez a última antes do Grenal, o Ramires, em determinado momento perguntado, sobre esquemas de jogo, que ele estava mudando algumas escalações, ele fala que ele analisa muito também e monta o esquema dele do jogo de acordo com o adversário. E até ali os adversários dele eram muito inferiores tecnicamente mas ao o Ipiranga Grêmio. Também fez isso, Alex. O Ipiranga mas é que eu quero chegar. Será que ele não montou e talvez, eu acho que talvez essa maturação de todo esse esquema, ele também confunde o jogador, né? Porque uma hora tu tá jogando de uma maneira, daqui a pouco tu não pode fazer tal coisa. Bagé, eu acho que foi ao contrário. O Grêmio é que jogou em função do Inter. O Grêmio marcou individual. O Abel Ferreira, o Léo deu uma tocada nesse assunto no Esporte ao Meio-Dia. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, conversando com o Pedrinho no Sport TV, ele afirmou isso. Ele disse assim, olha, para o jogo de posição, melhor antídoto é a marcação individual, né? E isso é curioso, porque a marcação individual é tida como anacrônica, né, em relação à marcação por zona. Mas aí, para jogar com o jogo de posição, a marcação individual. E se a gente for olhar... Eu acho que foi isso que o Grêmio fez. O Grêmio conseguiu atrapalhar ali as vantagens que o Inter quer ter no jogo de posição. Mas se a gente for ver o lance do Lucas Ribeiro,
é uma jogada que foi criada pelo Inter em função disso, porque o Pinares come mosca e não acompanha o Lucas Ribeiro. E aí ninguém do Grêmio sai, porque tá todo mundo na marcação individual. E o Thiago Santos não está inscrito nesse momento. Ele vai indo, Pedro, chega e perde o gol. O problema é que 70% de posse de bola para criar 2 jogadas do jogo posicional, a outra foi do Praxedes, é pouco. E aí um erro para te superar, esse é o problema. Para te superar a marcação homem a homem, tu tem que ter o drible. Tem que ter o drible. Aí. É a questão dos ponteiros, o Inter entrou bem. Não, o Inter entrou. O Inter entrou com o Maurício do lado direito. O Maurício, exime o ponteiro na vida dele. Tá jogando, não sei por que entrou. E do lado esquerdo tem um que joga do lado do pipoqueiro. Lá na geral, do lado do pipoqueiro, perguntando que falta vender muito para te ir embora para casa. Quer dizer, o Internacional perdeu a identidade. Tá? Os 2 melhores jogadores do Internacional no final do ano, Edenilson e Patrick, eu nem vou entrar no Cuesta, né? Eles sumiram. Eles não conseguem mais jogar. A culpa é deles? Desaprenderam com esses 10 dias de férias? Concordo ou discordo de ti, Guerrinha? Não. O Patrick, mapa de calor dele é igual. O Abel mandava ele jogar exatamente na mesma posição. Mapa de calor de Abel Braga do Patrick e do Miguel Ramírez é exatamente a mesma coisa. O Patrick tá mal. Com o Edenilson eu concordo violentamente contigo e com o Maurício mais ainda. Até a gente trocou umas mensagens antes, eu falei assim, botei no nosso grupo, o Guerrinha, o Miguel Ramírez ouve o Sala. Porque era preencher o meio campo, só que eu pensava que o Maurício preencheria meio campo. E ele foi para uma zona que não é a dele, e detalhe, o Miguel Ramírez coloca no jogo a gente saberia que não seria um time repetido, porque ele não repetiu nenhum time que ele tá testando. Mas ele botou pra marcar o cara, entende? Como é que é medido o mapa de calor? Não foi pra criar, foi pra marcar. O mapa de calor é a área que o jogador naturalmente mais atua. Não necessariamente a área que ele seja mais acionado. Eu posso caminhar a tarde inteira no lado do campo e não receber bola. O meu mapa de calor vai estar desenhado ali. Ele não vai dizer nada do jogo. Mas quando ele tá mais vermelho é onde tu tá com a bola no pé. Com o lateral entrando por dentro, Guerrinha, aí o Patrick fica isolado. E aí fica mais difícil. Quando o Moisés chegava perto dele e fazia uma dupla ali pelo lado esquerdo, ficava mais fácil. Mas no ano passado... Vocês têm noção quantos chutes deu o centroavante do Internacional nos últimos 2 jogos? Acho que nenhum. No último, nenhum. Nenhum. Eles saem da área para fazer parede. Não. Vem cá, se tu quer 2 atacantes, 2 ponteiros para alimentar o teu centroavante. Primeiro, o Palácios foi contratado para isso. O Palácios entrou como auxiliar do Moisés. Ele não foi nenhum, aliás, não foi ele. Nenhum jogador do Internacional foi na linha de fundo. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Pode pegar as fitas aí e olhar os jogos. Nenhum jogador foi na linha de fundo. Ah, mas eu tenho que jogar com um atacante pelo lado para... Eu também acho que é legal, teoricamente é legal, mas tem que executar isso. Não, Guerrinha, o Internacional tem jogadores... O Internacional tem jogadores para posições que cumprem funções específicas. Ele não tem para múltiplas funções. Não tem. É o 6º jogo do Inter e a caminhada do Inter, ela é longa. A gente já vinha observando algumas evoluções em alguns jogos. Teve 2 escapadas do Inter no jogo de sábado e uma delas é aquela do Praxedes, a outra do Lucas. O Inter é um processo longo, é um processo de construção de equipe. Como é que se dá o processo de construção de equipe? Tu vai observando quais jogadores vão se encaixar e quais não. Para mim está muito claro que o Inter precisa, se ele vai usar laterais por dentro, e ele com o Abel não usava porque os laterais ficavam mais, e aí tinha ultrapassagem geralmente, né? Ou o Patrick fazia jogada individual e o Inter ganhou vários jogos com jogadas individuais do Patrick. Inter e Bragantino, por exemplo, é jogada individual do Patrick, né? E teve outros jogos. Mas o que o Inter precisa é de laterais que tenham qualidade, que tenham refino técnico. Que quando entrarem por dentro, eles se vistam de armadores e possam ter o drible, possam ter o passe em profundidade, que não é o caso do Moisés e não é o caso do Rodinei, embora o Rodinei um pouquinho à frente do Moisés. Mas o Inter vai ter de rever. A questão do camisa 5, o Dourado até teve o passe para Praxedes, mas o Inter precisa de um jogador que pense mais o jogo. Então são ajustes que ele vai fazer.
Aí eu discordo de você, o Rodrigo Dourado no sábado à noite, ele foi, a meu ver, individualmente o melhor jogador do Inter, justamente porque conseguiu muitas e muitas vezes este passe verticalizado que você disse, o quanto é fundamental, e ele fez isso muitas e muitas vezes. Eu discordo de você no seguinte sentido: não está no Rodrigo Dourado a essência do problema do meio-campo de não haver um volante que pense ou produza passes verticais. O Dourado produziu. Não está. Ele teve um passe, que foi o passe pro Prachetes, que é dele, né? O Grêmio falha na marcação, e aí é um passe dele de profundidade, até dando um sinal de evolução. Mas por que a saída de jogo do Inter é lenta? Primeiro, ela é lenta porque os caras da frente estão marcados. O cara não vai dar a bola apertada pro companheiro, porque vai voltar. Mas sempre estarão, Léo, pela segurança. Mas aí sempre Maurício, do Ipiranga ao Grêmio, todo mundo vai marcar. Mas, Maurício, aí é o processo que eu digo de construção de equipe, que ele vai ter de evoluir. Que os jogadores da frente vão ter de dar opção de passe, vão ter de construir esse espaço, abrir esse espaço, e aí tu precisa ter um cara que pense mais o jogo. O Guerrinha disse uma frase. Informação, Pedro. O Guerrinha disse uma frase. A Carol Portaluppi está confirmando a Covid do Renato, tá? Aqui no Instagram dela, mesmo, com o Bagé. A Carol Portaluppi está confirmando aqui. Isso. Bom, então o Grêmio sem Renato, né, Potter? O Grêmio sem Renato para os 2 jogos contra o Independente Del Valle, né? Porque isso dura uma semana, pelo menos 10 dias ainda. Isso é o que menos importa. Contra o ex-time do Miguel. Isso é o que menos importa, que ele está fora dos 2 jogos. O que mais importa é ele se recuperar. E tomara que ele bem, né, Guerra? Saúde, Renato, que passe bem, porque ele não é brincadeira, né, cirurgias cardíacas, né? Porque ele teve aquelas 2 cirurgias cardíacas. Exato. Ele tem saúde, mas tecnicamente ele é do grupo de risco. A Carol postou uma foto, né, Bagé? Com ele ali, ele tá com uma cara super legal ali e tal. Ela botou um story no Instagram pedindo força ali, que a torcida mande pensamento positivo, e acaba com isso confirmando, né? O que ainda oficialmente o Grêmio não tinha confirmado. Força pro Renato aí. E todos nós vamos torcer muito para o Renato. Os gremistas e os colorados, eu tenho certeza, porque esse é um processo de humanidade, e aí estamos todos juntos, né? Tá sim. Bom, Pedro, deixa eu lembrar que chegou o Gimo Aerosol 70, tá? O que tu ia falar da minha frase aí que tu disse, paraste no meio, eu te interrompi, desculpa. Não, que o Inter tem jogadores específicos, mas não tem jogadores não tem para múltiplas que fazem funções. 2 funções. Não tem. Eu acho que esse é o problema. Talvez agora o Sarabia vindo, né, que vai resolver esse problema. Vai melhorar muito. O Leonardo está se queixando que os laterais não entram pelo meio, mas lateral esquerdo não tem, vai ter que contratar. Pedro, aí eu quero fazer uma crítica ao Ramires. O Rodinei e o Moisés, mesmo nos jogos de gauchão, eu pelo menos disse várias vezes aqui, olha, o Rodinei e o Moisés não estão conseguindo jogar por dentro, em jogos de campeonato gaúcho. Então, eventualmente, eu acho que ele já pode perceber isso aí, que ele vai ter que encontrar uma outra solução para laterais que joguem por dentro. Ou é o Heitor na lateral direita e depois o Saravia, ou é daqui a pouco pensando no Patrick como lateral esquerdo e colocando um ponteiro na dele, não sei. Tu lembra? Mas aí vem uma discussão superior. O treinador do Inter vai ficar com esse modelo, mesmo que os jogadores não consigam executar, ou ele colocará outra forma de jogar do Internacional? E essa é a discussão que fica agora. Não, eu acredito que ele vai ficar com esse modelo. E a gente volta ali, Diogo, em 2005, tá? 2005, o Inter tinha o Muricy como técnico, e o Inter vai na Rússia, é uma longa negociação, e traz o Jorge Wagner, para ser o 10 do Inter. Só que o Jorge Wagner não era um camisa 10. O Jorge Wagner é um jogador vertical. O que faz o Muricy? Ele tinha o Helder Granja, que o Inter buscou na Portuguesa, veio de graça o Helder Granja, que era um meia que pendia sempre para jogar em cima da linha lateral. O Muricy, o que ele faz? Arma um 3-5-2, bota o Helder Granja de um lado, na direita o Jorge Wagner do outro. E os dois dão tão certo como alas, que no ano seguinte, na ideia de jogo do Abel, começa o Inter com o Helder Granja de lateral e o Jorge Wagner. O Inter é campeão da América, inclusive, com o Jorge Wagner. O Helder perde a posição para o Ceará naquele intervalo da Copa. Mas o técnico encontrou dentro do grupo soluções para os problemas que ele tinha. Eu acho que o Ramires vai ter de partir para isso. Vai ter que partir para isso. A saída de bola é muito óbvia, Pedro.
Opa, chegou quem? Quem chegou, Pedro? O Gimo álcool 70 aerossol. Ah, agora sim. Ele representa a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. Com inovação, excelência, espera fazer muito mais. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Voltamos logo depois dos comerciais. Estamos de volta. É o Sala de Redação. 1h32. E lembrando que se você está procurando um ar-condicionado econômico, escolha o Spring Inverter da Springer. Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e também a Frigelar, tá legal? Bom, agora IESA é Fiat, Fiat IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Bagé, Pedro, me conta... Perdão. Não, vai no Bagé. Eu quero falar, depois do Bagé, eu quero insistir no Darlan, o melhor meio armador que o Grêmio tem no elenco. E não é porque eu quero, não é porque eu decidi que vou inventar uma tese. Está fundamentado no que ele está fazendo dentro do campo. Vai lá, Alex. O que tu achou desse Grenal, hein, Bagé? Para o Grêmio. Olha, Pedro, eu gostei da atitude do Grêmio. Eu repito, para mim foi um Grenal muito ajustado de marcação, foi um Grenal com pouquíssimos espaços, não é um Grenal de soberania técnica de nenhum dos lados. Para mim é um Grenal muito parecido, mas é um Grenal que tem uma atitude diferente a partir do Grêmio. E o Renato, no segundo tempo, quando ele coloca o Darlan no time, eu penso até durante a transmissão da Gaúcha, tu me perguntasse se eu comentei isso, olha, eu já tiraria o Maicon e colocaria o Darlan de cara, porque o Darlan ele dá uma dinâmica diferente, baseado exatamente no caminho que disse o Maurício. Ele tem uma precisão de passe, ele não é um primeiro volante, ele na verdade acaba sendo utilizado como um primeiro, mas com um jogador que naturalmente joga numa segunda, até numa terceira linha, pela facilidade que ele tem. Ele é um volante diferente também por ser canhoto, ele sai pelo lado oposto da maioria dos marcadores, isso por vezes confunde também o adversário, mas eu quero dar um destaque especial, Pedro, para outros dois garotos que o Renato, e aí é o mérito do Renato, porque o Renato colocou para jogar um zagueiro que a gente fala muito bem, que tem velocidade, mas que não tínhamos noção da qualidade que ele poderia demonstrar dentro de um clássico Grenal, é o Juan. O Wanderson é uma realidade, né? O Wanderson joga como um lateral, ele sabe marcar, ele joga como um ala porque ele sabe atacar, ele vai na linha de fundo quase como se fosse um antigo ponteiro direito para fazer cruzamento e bate muito bem na bola, mas o Juan, ele não deu espaço. As oportunidades em que o Internacional conseguia chegar mais perto do sistema defensivo do Grêmio, elas eram anuladas pelo Juan. Por isso que eu disse há pouco, não é só o placar, não foi o Inter que perdeu, foi o Grêmio que ganhou. O Grêmio teve uma atitude diferente no jogo e talvez justamente, Pedro, por essa quantidade de garotos, mais garotos de altíssima qualidade no time. Eu quero trazer o Darlan porque no jogo contra o São Luís em Passo Fundo, transmissão da RBS TV, o Darlan é responsável por 4 lançamentos de pelo menos 30 metros de distância, com enorme precisão. E desses 4, um virou gol. Um segundo virou chance do mesmo Léo Pereira que chutou no goleiro. E há uma quinta assistência, Pedro, do Darlan no jogo, que aí não é longa. Ele está na faixa geralmente ocupada por um meio armador, ele dá um passe vertical curto, extraordinário para o gol do Léo Chu. Um passe que não tem mais do que 10 metros, diferente dos outros de 30, 40 metros de lançamento. Ele entra no sábado e uma das vezes... Né? Não, e uma das vezes, Pedro, que é a chance de gol do Grêmio, é um passe vertical do Darlan no Ferreira. O Ferreira dentro da área corta para dentro, chuta, ela passa e tira a tinta do travessão do Marcelo Lomba. Isso não está acontecendo porque Deus quer, Deus tem mais o que fazer. É característica do Darlan, que de origem é volante, mas outras tantas vezes aconteceu no futebol brasileiro e até mundial, de jogadores que começam volantes e têm a autoridade para virar meia pela qualidade do seu jogo e pela sua característica. Hoje, o melhor meio armador que o Grêmio tem no elenco chama-se Darlan. Isso é qualidade, e aí a gente entra Pedro. numa questão...
Diga, Potter, por favor. Não, é que eu quero engatar nisso em cima de qualidade, que a minha tese é que não é que o Inter perde Grenal apenas por causa dos seus treinadores. O Inter chega num momento decisivo em 2019, final da Copa do Brasil, e perde 2 partidas. O Inter chega em momento decisivo do Brasileirão e perde as últimas partidas, algumas delas contra times fraquíssimos como o do Sport Recife. O Inter chega em Grenais que todos eles são momentos decisivos e falha miseravelmente. Momentos decisivos tu precisa de qualidade, porque na qualidade tu tem mais tranquilidade. É óbvio que o Inter precisa nesses últimos tempos de qualidade. Aí tu pergunta, tá, mas o Guerreiro não tem qualidade? Eu vou tirar o Grenal de sábado, tá? O Guerreiro é um fracasso rotundo em Grenais, com qualquer zaga do Grêmio. Por quê? Porque a bola não chega nele? Porque ele é ruim? Porque ele fica nervoso? Não sei. Mas o Guerreiro também estava nas finais da Copa do Brasil. Aí o Inter muda tudo, bota garotos, Yuri Alberto pintando, chega nos Grenais, não tem Yuri Alberto também. Eu tô dizendo que eles são ruins, o grupo do Inter é ruim? Não. Eu tô dizendo que o Inter precisa de mais qualidade decisiva. E aí o Tyson tem. Porque aí o Tyson melhora a vida de todo mundo em volta. Porque o Darlan só pode jogar mais porque em volta dele tem qualidade. O que falta pro Inter ganhar decisões e ganhar Grenais é qualidade. Porque não pode ser que 5 treinadores tenham errado no Inter em Grenais. Só pegando o Grenal. Não pode ser só treinador, Pedro Ernesto Danadinho. Falta qualidade pro time. Concordo. Poder de decisão. De chegar na hora e falar assim, ó, é comigo agora. Porque aí na hora que o Moisés se machuca, Diogo Oliveira, entra o Wendel. Aí o Wendel vai jogar contra o Sport Recife. Né? Contra o Atlético Paranaense, o Inter tinha menos qualidade que o Atlético Paranaense naquelas finais, joga com medo, sem personalidade, sem querer ganhar. O Inter contra o Atlético Paranaense coloca o Marcos Guilherme. O Cudê, nos momentos decisivos de Grenais, falha miseravelmente, colocando o Rodrigo Lindoso e o Musto, que todo mundo sabe que não tem qualidade. O Inter perde decisões e perde Grenais porque tem menos qualidade. Precisa de qualidade. Deixa eu voltar ali. Não preciso falar mais nada, viu, Pedro, no programa. Deixa eu voltar ali nessa questão do Maurício, porque tem jogo o Grêmio vai jogar agora na quarta-feira. Falamos amanhã, Potter. E eu acho que o Grêmio tem uma questão central aí, que é essa do Darlan. Porque assim, ó, eu tô vendo o Grêmio não jogar mais aquele futebol que o Renato disse que é o melhor futebol do Brasil, de posse de bola e tal. O Grêmio jogou no contra-ataque contra o Santos, contra o Palmeiras e perdeu, inclusive. Jogou no contra-ataque, conseguiu uma vitória contra o São Paulo, joga no contra-ataque Grenais. Tem sempre menos posse de bola. Então eu tô achando que o Grêmio vai jogar lá contra o Del Valle dessa maneira. E aí tem 2 jogadores que ficam meio perdidos. O Michael, por exemplo. O Michael é um jogador de bola, de jogo, posse de bola. O jogo dele fica diminuído se o Grêmio joga no contra-ataque. A mesma coisa o Pinares, que não sumiu, não teve lá na arena, porque o Grêmio jogou no contra-ataque. Então eu já não sei, Guerrinha, eu já não sei se o Grêmio não vai jogar lá em Quito com Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, sem a figura do armador e sem o Michael. Eu estou escrevendo isso amanhã, que acho que o Grêmio vai para Quito. Claro que se ganhar melhor, mas o pensamento focado é não perder para chegar vivo aqui, entendeu? Aqui é outra conversa, mas o Grêmio vai para altitude para quê? Para não perder. Então eu não duvido que daqui a pouco coloque 3 volantes, essas coisas todas, não duvido. E o Grêmio está mudando. A contratação do Thiago eu aviso que vai mudar. Não vai ser mais aquele time do toque, não. Não vai. Eu até imagino, o Léo, tu que gosta de esquema tático, eu imagino que ele possa mudar até para um 4-1-4-1 com o Thiago Santos. É isso que eu ia te dizer. Porque ele não tem, é o que eu disse. Ele não tem essa saída mais. Contra o São Luís foi assim. Contra o São Luís foi assim, e no Grenal o Grêmio se ajustou melhor quando aconteceu precisamente isso. Saíram os cascudos, o Pinares, o Alisson e o Michael, e aí com os guris ali ele se ajustou nesse modelo. Talvez para essa primeira linha, né? Desse primeiro homem. Porque lá o final, normalmente o Renato no segundo tempo, quando ele coloca o Ricardinho, ele não tira imediatamente o Diego Souza. Ele coloca o Ricardinho mais dentro da área e traz o Diego Souza para ser um preparador. Depois é que ele vai pro 4-1-4-1, é verdade. E aí a inteligência, né, Léo? A inteligência de não repetir o que fracassou rotundamente. Foram só 45 minutos, mas aquilo já deu para ver Alisson por dentro, esquece. Tchau, benção, beijo. Entra quem entrou, Ricardinho, e quem vem jogar atrás dele é o Diego Souza, na posição que ele começou a jogar depois que saiu de volante.
Ele não foi de volante direto centroavante. Não, o Mano Menezes Grêmio fez uma intermediação em que ele jogava atrás do atacante principal, no caso o Tuta, se não me engano, lá em 2007. Então esse Diego Souza pode fazer esse papel. Gol do Grêmio, Maurício, é no 4-1-4-1. É Matheus Henrique, Darlan de internos, Lucas Silva entre as linhas e 4-1-4-1. Eu já acho que tinha sido assim em São Luís, lá em Passo Fundo, perdão. Como tu falaste que melhorou o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai pro jogo com o Del Valle assim. A chegada do Thiago Santos, Bagé, me parece um movimento do Grêmio muito claro para isso, né? Ele não vai ser uma alternativa. Eu tava fora esses dias. É uma readaptação, né? Eu fui premiado aí com o feriadão e na nossa rotina maluca, quando o cara tem o feriadão é prêmio, né? É bom lembrar que eles pagam, né? Feriadão, mas pagam. Não, então pagam. Então não tem problema. É melhor ainda, Guerrinho, o cara fica em casa ganhando. Mas enfim, não, eu sempre gostei do Thiago Santos. Desde o tempo do América Mineiro, que ele surge muito bem no América Mineiro. Finalmente alguém junto comigo, né? Não, o Pedro e o Léo concordando, realmente é uma segunda-feira de outono muito curiosa. É o renascimento. É o renascimento. A Páscoa é o renascimento. Não, e depois tu diz pro Maurício aí que jogar retrancado não é crime. Pode jogar, não é estratégia. Não é proibido. Tu deixa o adversário ter 70% de posse de bola e ganha o jogo. Eu lembro que o Renato uma vez acabou o Grenal na arena e chamou o Inter de time pequeno, que o Inter só se defendia. Se tu produzir ofensivamente, não é retranca. Se tu não produzir, é retranca. E não faça injustiça de dizer que o Internacional jogou no ataque na arena, porque não jogou no ataque na arena. Exatamente. Quem fica trocando passe na sua zona, perto do goleiro, interminavelmente, por um tempo que parece infinito, esse time não é propositivo nem atacou o Grêmio. Mas isso aí é uma injustiça de vocês. O Internacional usou muito Lomba porque quer vender um goleiro. Então tem que apresentar o Lomba, porra. Mas quer vender um goleiro? Esse ponto não necessariamente tu precisa ter uma. Tu precisa te instalar, claro que é muito melhor tu estar no campo do adversário, mas a estratégia do Grêmio foi dar a bola pro Inter e deixar que o Inter se virasse com ela lá atrás. Mas voltando ao Thiago Santos, eu acho um jogador interessante. E ele é um volante, Pedro, com tamanho de zagueiro. Se tu quer ter uma ideia de segurar um volante na frente da área... O Maurício aí. Esse é um cara que vai te entregar. E ele tem uma boa saída. Eu acho que o Grêmio fez uma contratação muito Maurício, precisa. Ele tem boa saída. Pedro, a gente tá há 3 programas falando do Thiago Santos. O Grêmio acaba de contratar o Messi. Se o Grêmio contratasse o Messi, nós teríamos falado só 2 programas. Não, e aí o Pedro tá aqui no terceiro programa seguido falando do Thiago Santos. Teve um Grenal nesse final de semana. E nós estamos falando do Thiago Santos. Se o Thiago Santos estivesse jogando, vou falar no Grenal. O lance do Lucas Ribeiro não teria acontecido. Cada um vê beleza. O Potter, de forma ditatorial, Potter tirado pelo dia 31, de forma ditatorial. Não quero mudar nada, foi só um desabafo, Léo. Não, desabafar é desabafar. Cada um vê o Potter, você que é um apreciador. Tudo que o Pedro Ernesto Nadim fala, Maurício Saraiva, vem, acaba com o Thiago Santos. Não, eu transei sábado, se o Thiago Santos estivesse aqui em casa, eu não transaria. Não, o Grêmio nunca mais vai tomar gol com o Thiago Santos agora. O Grêmio tá contratando um cara que mistura o Busquets e o Sandro Goiano. É impressionante. Thiago Santos. Não, ele aí é que tá o Potter. Cada um, você é um hedonista, você é um homem que gosta da beleza. Você é lá dos tempos da Grécia, aquela beleza extraordinária daquela civilização. Eu tô mais contigo aí, nessa aí. Você vê beleza onde tem beleza, mas cada um vê beleza onde acha que tem. O Pedro vê beleza no Thiago Santos, parabéns aos envolvidos. É que assim, ó, é que o Pedro gosta de proteção. Um carrinho bem dado, Pedro, no barro, escorregando e saindo com a bola com o peito inflado, ele tem uma beleza, Maurício. Ele tem uma beleza maravilhosa. Parabéns aos envolvidos, sobrando uma chuteirinha assim, de leve, nada. Maurício, Pedro que é bola. Mas Maurício é uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Mais celestial, assim, rosas. Celestial, bonito celestial. Se o Grêmio vai jogar, com uma postura mais defensiva, se o Grêmio vai jogar especulando, né? Se o Grêmio vai jogar lá atrás e reagindo ao adversário, o Grêmio tem que ter um volante que marque, um volante que guarde posição e que quando tem a bola, tem o primeiro passe de qualidade. Pedro, não adianta eu querer jogar com um volante, uma postura defensiva e ter um volante parceiro. Pedro, eu nunca mais vou falar no Thiago Santos. Não, só vai falar quando ele jogar bem ou mal. É só isso. Para não ser divertido por ti. A partir de agora não é mais Thiago Santos, é o Titi. Pedro, deixa eu falar uma coisa, tá? A melhor partida do Inter nos últimos tempos foi Inter 5-0 no Morumbi, no São Paulo. O Inter teve a bola, Pedro, cerca de 30-35% do jogo. Exatamente isso.
a gente consegue entender disso? Tirando dos primeiros gols do Diniz, aquele que joga com o goleiro, fica jogando lá atrás. O Inter aperta o São Paulo, rouba umas bolas e faz gol, mas o Inter também tem mais espaço para jogar. Quando se joga no contra-ataque, tem mais espaço para jogar. Quando se tem a bola, o outro time todo se retranca e tu não tem espaços. O Inter vive esse problema. A pergunta que eu faço pro Miguel Ramírez não é crítica, é uma pergunta. Há qualidade no Inter para jogar esse tipo de jogo com a bola no pé, quebrar linhas, ter drible e definição? É essa a pergunta que eu faço pra ele. Porque senão se ele não achar qualidade, eu acho que o Inter vai ter qualidade com Palácios, acho que o Maurício no lugar dele vai render mais, acho que hoje o titular absoluto da ponta direita do Inter é o Caio Vidal. Disparadamente é o Caio Vidal. Ele vai te responder sim, Potter. Agora sim, o que eu acho que o Abel Braga enxerga no Inter? Eu não tenho tanta qualidade assim pra ter a bola no pé. Então vou dar mais a bola. Nos jogos que o Inter precisou ter a bola no pé pra ser campeão brasileiro, que foi contra o Sport em casa, o Inter fraqueja. Óbvio. Claro que sim. Mas, né? Potter, pode meter o 5 lá atrás. Eu acho que tem aí. Todo time, eu acho, Léo, só pra acabar isso aí. Todo time tem um cobertor curto a ser resolvido. Claro. E tem que se adaptar à sua qualidade. Você ouviu a hora do Potter. Voltamos ao Sala de Redação. Dá mais um programa pra esse só rapaz. 15% da posse de bola do programa. Pode somar depois um mapa de calor aí. 15%. Mas o Del Valle. No primeiro tempo, isso. Essa indagação que tu fizeste depois do Grenal, eu fiquei pensando. O Del Valle tinha essa qualidade e o Del Valle foi campeão com ele. E jogando bola. O Del Valle tinha jogadores melhores. Foi campeão da Sul-Americana, que mas a gente tem que pegar os adversários. Não dá pra anular o título da Sul-Americana. O cara foi campeão da competição sul-americana que jogou, o Del Valle nunca tinha sido. Esse valor ele tem. Ele não pode ser campeão da Liga dos Campeões, da Libertadores. Mas a mecânica não. A mecânica, por vezes, esse processo mecânico, eu sei, faz parte do futebol. Não é novidade, né? Porque se a gente pegar a Hungria de 54, era uma Hungria revolucionária em esquemas táticos. Se a gente pegar a Holanda dos anos 70, ou seja, o futebol não foi inventado agora. Ele existe há muito tempo e desde que ele foi inventado, a principal regra é a regra 10. Você tem que encontrar uma maneira de pegar a bola e colocar dentro do gol do adversário. A maneira que você vai fazer isso vai depender também do adversário ou não, e nós falávamos isso antes do Grenal aqui no Sala. Olha, os adversários que o Inter está enfrentando são adversários que agem de uma maneira diferente em relação àquilo que o adversário Grêmio vai agir. Essa mecânica, daqui a pouco, ela não confunde o jogador. Eu estou me debruçando muito nisso. Porque daqui a pouco, se eu sou um jogador que normalmente eu tento drible, e aí me colocaram na cabeça que a partir do momento que eu tiver um bloqueio na frente, eu tenho que virar para trás e largar lá pro meu goleiro para recondicionar o jogo. Não, mas é esse ponto que eu quero chegar. Mas eu não sei se não é isso. É que não é pra ser tá isso. mudando. Se a bola chega no extremo, mano a mano, é drible. Internacional. É isso aí. Se a bola chega no extremo... Ô Potter, se a bola chega no extremo mano a mano, ele tem que driblar. E outra, o passe para trás é o chamado passe de segurança. Se o time não consegue produzir o passe para frente, jogo, que tu corra menos risco de dar para frente e passar para trás, esse é o problema do Inter. Só que é muito passe de segurança. Mas é muito passe de segurança. Ele vira posse de bola improdutiva. Porque se eu pegar a bola, concordo, eu não vou errar passe nunca tocando para trás e pro lado. Mas eu não vou agredir meu adversário nunca. O Inter construiu duas situações com o jogo de posição. O lance do Lucas Ribeiro, o lance do Dourado, é o jogo do Ramírez. O problema é que 70%... Praxedes. E é clássico, né? Agora, 70% de posse de bola para dois lances é pouco? O lance do Lucas Ribeiro é casual. Ele sai de trás procurando alguém e não acha e vai indo. Mas os jogadores vão saindo aquilo não é treinado de maneira nenhuma. É que o Grêmio tá marcando individual, Guerrinha. O Grêmio marcou individual, então ninguém saiu. Dizendo, se vocês olharem bem, ele levanta a cabeça procurando, não tem, e ele vai indo, daqui a pouco vai tentar. Isso, mas não é casual. E o Pinares não acompanha ele. Não é casual, porque essa é a ideia do jogo de posição. É tu ter o espaço, é tu encontrar o espaço. Nenhum jogador conseguiu se desmarcar e estava todo mundo vigiado, o espaço foi para ele. E por que se insiste na jogada por baixo, na ideia do jogo com a bola no pé? Justamente para isso, porque se tu rifa a bola, ela volta. E por que fez uma vez só, se era esse o jogo, fez uma vez, deu bem, esse é o problema. Aí é o problema, Guerrinha. Esse é o problema. Porque naquela situação,
houve uma falha, porque também tu não joga sozinho, tem o adversário. E é um confronto de ideias, de estratégia. E aí o adversário fraquejou naquele momento e permitiu que ele avançasse. Eu nem abriu tô, um corredor. Eu nem tô me baseando só no Grenal. Antes disso, por que não fez mais algumas vezes? O Internacional não tem essa jogada, o Internacional tem lançamento, o lançamento do Cuesta. O Zé Gabriel não. O Zé Gabriel não pisa na área levando a bola de maneira nenhuma. Guerra, eu desafio que me provem isso. Provem isso. No jogo contra o... Só um pouquinho, Diogo, me ajuda, São José, acho que foi. Teve um jogo que ele saiu driblando, e aí quando tu tem o drible, é por isso que eu tô batendo na tecla dos laterais, porque tu precisa de jogador que drible, porque se tu tá com o adversário que tá marcando, seja individual ou seja por zona, cada um cuida da sua região no campo, e o adversário cai ali, ele pega, se tu tiver a vitória no homem a homem contra esse jogador, tu bagunça o adversário. Porque o cara que tá marcando outro, ele vai ter que sair em socorro do companheiro. Desse jeito que tá acontecendo, que tu tá falando, nós vamos ver uma coisa inédita no futebol. Um time ser campeão com o goleiro jogando com os pés, o atacante defendendo. Não, tá errado. Tá errado. O atacante tem que atacar. Eu tô esperando o gol do Guerreiro, do Yuri Alberto. Eu tô esperando o gol do Galhardo. Eu não tô esperando o gol do Lucas fazer o gol. Não, eu estou esperando que o Lucas não deixe o adversário fazer o gol. Não, aí nós estamos na contramão da história. Não, Guerra, não é contramão. Tu quer, por exemplo, o Bayern de Munique do Guardiola, tá? Quando o Guardiola assume o Bayern de Munique, ele assume o Bayern de Munique do Jupp Heynckes, que é campeão da Tríplice Coroa. O cara ganhou tudo. Esse cara, olha o desafio. Tem que pegar um time que é super campeão e melhorar. E ele não consegue, o time vai bem, porque tem individualidades. E aí ele consegue encaixar o time quando ele puxa o Lan para ser o 5, bota o Rafinha e o Alaba por dentro na lateral, porque de um lado tinha o Robin, do outro tinha o Ribéry. E aí ele descobre o time, encaixa e decola. Pedro. Nós estamos fazendo seguidamente, nós estamos falando de Europa, né? Seguidamente seleção, jogadores de tudo que é lado, um da seleção da Holanda, outro da seleção da França. Claro, aqui tem um da seleção da Zenha, o outro do Menino Deus. E não dá, e não vai dar. Não, eu acho que o Inter falta qualidade pro Inter, Guerrinha, mas não é tão pouca qualidade assim na comparação com outros times do mundo que conseguem fazer esse esquema funcionar. Eu acho que é uma questão de tempo, mas assim, Léo, vamos lá. Maurício na direita. Maurício jogava Renatice, assim né, Alex Magé? O Maurício jogava assim no Cruzeiro. Foi Ramirice, né? Assim. Não como ponta, agora, Léo. O melhor, como ponta, não. Jogava pelo lado. Ramirice. Não, Léo, não. Corredor, não. O Inter não contratou o Maurício como ponta direita, o Maurício no Cruzeiro, tá? Na linha de 3, jogava pela direita, como o Patrick jogava pela ponta esquerda, pela direita é uma coisa, ele jogou como um ponteiro, o melhor sabe ser. O melhor. Não, mas ele jogou ali, Maurício. Tá, Léo, tá, beleza. Mas, Léo, então ele testou no Grenal ou o Maurício é o nosso ponta direita? Não, o Maurício não é o ponta direita. O ponta direita do Inter é o Carlos Palácios, que ainda tá. Mas ele entrou pela esquerda, né? As duas vezes pela esquerda. Entrou pela esquerda. Mas pela esquerda é o Patrick. O jogador dele é o Patrick, que tem o homem a homem, que tem o um contra um. Mas aí seria tentar surpreender, Léo? Não, olha aqui, é a circunstância do jogo, Pajé. Não, ele entrou para segurar o Diogo Barbosa. Para marcar o Diogo Barbosa. Acho que foi o Ramirice. Também pensou nisso. Tá bom, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, uma lembrança importante. Ruder Segurança está selecionando vigilantes com curso em dia, residentes na Zona Sul e Zona Norte de Porto Alegre. Interessados comparecer à Rua Santo Antônio, bairro Floresta, número 824. Estaremos com alto padrão de prevenção para com a Covid-19 para receber nossos candidatos. Portanto, Rua Santo Antônio, bairro Floresta, número 824, a Ruder Segurança esperando você com uma vaga para você trabalhar, né? Então, quem está precisando de trabalho, por favor, tá? Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.br. Ainda para calcário e argamassa, confie na FIDA e Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga. Nós vamos ao intervalo comercial. Musiquinha? Vamos lá, vai de novo. Agradece a você, pintor. Ó, viu? Tá bom. Só chamei. Não é a tinta do Tinga, ele não aguenta mais. Os caras pede tinta pra ele. Bom, vamos ao intervalo comercial, notícias e nós voltamos em seguida. São 2h03.
A Gimo tem a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Gelar, seu centro completo de climatização, agora IESA é Fiat e Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, e a Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Bagé, não foi o Renato, não foi o Kahneman, não foi quem mais? Não foi o Maicon, isso. E aí, Pedro Lucas. O Pedro Lucas também não foi, mas sabe que, claro que tem todo um peso diferente, né? A gente está falando de um jogo num país diferente, com um adversário diferente, que tem que se considerar altitude, todas aquelas coisas que naturalmente, além do peso, né, natural de um jogo de Libertadores da América. Mas aí a gente também não pode tirar ainda do futebol, e o Guerrinha bate muito nessa tecla, a questão da tradição, e dentro da tradição do futebol e da tradição do clube, tem uma coisa que ela sai de um vestiário numa derrota, e ela precisa ser remodelada para que ela não entre no próximo vestiário, e eu tô falando de motivação, que você perde de vez em quando. O Grêmio tá o oposto, né? A gente falou de várias situações aí do Grenal, e independentemente se foi um Grenal bem jogado ou se não foi, sai uma vitória que contabiliza sim para o Renato a utilização de garotos com muita qualidade, de garotos que mudaram a maneira do Grêmio jogar. Tem um gol feito por um menino que é criado no Grêmio, que conta a história de que brigava às vezes na escola quando alguém zoava ele contra o Grêmio. Então isso tudo tem um peso, e não dá para tirar esse lado motivacional justamente no momento em que o Grêmio tem algumas dificuldades, e a principal delas vai ser a ausência do Renato. O Renato tem um peso muito grande nesse vestiário, por tudo que ele representa, para a maneira que ele consegue eliminar vários e vários problemas que, quem sabe, com outros treinadores no Grêmio, eles vazariam com uma força muito maior. Então eu estou indo muito mais, Pedro, pela linha de o Grêmio precisa fazer um jogo fora de casa em que o Grêmio volte sem ter maiores problemas. O Grêmio precisa voltar vivo. Acho que tem que partir da humildade. O Grêmio é mais time, é mais camisa, tem mais peso que o Del Valle? Sim. Só que nessas fases eliminatórias, você não tem direito a errar. Então eu estou indo muito mais por esse peso, de que o Grêmio consiga fazer um jogo muito mais se apegando no aspecto até motivacional do que qualquer outra coisa. É só escalar, Bagé, o mesmo meio campo do segundo tempo do Grenal. Mas eu acredito que não. Vai pegar um time mais treinado, entre aspas, mais eu acho que acho que volta um tripézinho ali, Potter, com o Lucas Silva, dando uma segurança maior por jogar fora de casa. Mas aí, Bagé, tem uma questão, Diogo, de estratégia, e eu tô curioso para saber como vai ser a estratégia do Grêmio. Porque no Grenal o Grêmio fez um encaixe na marcação, né? E marcou, inclusive, a saída de bola do Inter. O Grêmio posicionou, por vezes, 6 jogadores no campo de ataque. Lá não vai tentar isso na altitude, pois né, Maurício? Aí que eu acho que é o pulo do gato. Eu tô curioso para ver a estratégia do Grêmio. Porque também... Vai ser parecida com aquela que fez com o São Paulo na Copa do Brasil. Vai marcar média. Vai ser marcação média. Mas aí é um time com muito volume de jogo e é um time que sabe usar muita altitude. Então, o Grêmio vai ter de fazer um jogo que vai ter que marcar, e é um time que tem uma ideia de jogo parecida com essa do Inter, até porque tem muita herança do Miguel Ramírez ainda na equipe, mas o Grêmio precisará ser mais do que isso, então o Renato vai ganhar. Qualificado, estratégico, Bagé. Tem que ser estratégico. Mas sabe que, esse ponto de daqui a pouco colocar um Lucas Silva, né, a gente costuma dizer, vai congestionar um pouco mais o meio-campo, eu acredito que isso vai acontecer por essa expectativa que se tem em torno de altitude, de um time que naturalmente é veloz, e convenhamos, né? O Grêmio, ele não vem jogando aquele melhor futebol que o Renato nos mostrou que tem capacidade de jogar o Grêmio. Então, por tudo isso, eu acredito que o Grêmio vai um pouco mais fechado, mais moderado para o jogo. Eu estava dando uma olhada aqui, Não, vai ser o Grenal. Mas o Grêmio não vai fazer a marcação alta pela questão da altitude, eu acho. Eu penso que vai fazer uma marcação média fechadinha. Eu digo um Lucas Silva que é mais volantão que o Maicon, é mais volantão que o próprio Darlan. Né? Eu estava dando uma olhada aqui no Del Valle, nos últimos jogos do Del Valle. A última derrota deles foi para o União Espanhola no Chile. Tá? A partir dali, eles ganharam, foi 6-2 e embalaram 3 vitórias e agora tiveram um empate contra o Barcelona de Guayaquil no final de semana, em que eles saíram na frente, 2-0 e cederam o empate. E estavam com um jogador a menos, Léo. Teve um expulso ainda por cima. E teve mais posse de bola. Exato. O Renato Paiva, que é o técnico português que substituiu o Ramírez, em 2 jogos, nesse universo de 5 jogos, ele usa 3 zagueiros, né, contra o Delfim e contra o Espanhola. Mas geralmente
ele vem com uma linha de 4, e aí ele mantém uma espinha dorsal, mas ele vai mudando. Ele tem usado muito um 4-3-3, e aí o Bader Caicedo, que é o lateral esquerdo, que tem muita potência, ele vira ponteiro esquerdo. Faz mais ou menos o que o Patrick está fazendo, ou tentando fazer. Mas, Léo, eu gosto, então, eu gosto também acho, Maurício, que ele não vem com 3 zagueiros, porque o Grêmio joga, no máximo, vai jogar com um atacante. Sim, né? O e nem é de velocidade. E nem é de velocidade, é um impostado. Mas a parte, eu gosto, gosto do Diogo, o Alex, o Potter, o Guerrinha talvez menos, mas digamos que todos nós gostemos de acompanhar e ver qual é a sopa dos numerozinhos, né? Pra lá ou pra cá, 4-3-3, 3-6-1, tá. Mas em relação, e aí o Pedro vai ficar talvez incomodado ou feliz, não sei, eu vou tentar interpretar o Pedro. Mas eu não trato mais, por conta própria, tá? Do que eu tenho visto o Darlan jogar, eu não trato mais o Darlan como um volante. Eu como trato reserva o Darlan do como um jogador de construção, como um reserva do Michael Potter. Ele pode jogar adiantado em relação ao Michael e é um jogador com essa capacidade a ser desenvolvida. Então, na base ele jogava adiantado, né? Pois é, Alex, o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Darlan, eu nem tenho mais esta formação como um tripé. Porque o Darlan é um jogador que mostra capacidade de construção até mais do que o Matheus Henrique por conta dessa bola longa dele. Então, se 4-1-4-1, se 4-2-3-1, ou que seja, sai a função da armação é o Darlan. E neste caso sairia o Pinares. A pergunta, Pedro, é se o torcedor do Grêmio está preparado pelo que está pintando de um novo Grêmio. Acho que foi o Guerrinha que usou essa palavra hoje aqui. Se ganhar, tá, né, Potter? Não, beleza. É exatamente isso. Porque, tipo assim, o Renato encanta o Brasil e o mundo de uma maneira. Ele perde peças que não dão. Nós estamos falando de peças. Às vezes, só peças conseguem te dar uma particularidade de futebol. E o Grêmio perde peças de jogar mais reativamente. Está jogando assim. Contra o Inter deu certo. Contra o Palmeiras foi um fracasso rotundo, né? Mas ele vem mais fracassando, né? Potter. Ele está adaptando, eu acho que sim. Mas, o que muda isso são os garotos. É só os garotos que podem mudar isso aí. Vou te escalar o meio campo do Grêmio, tá? Questão de ordem. Vai, Pedro. Pode falar no Thiago? Pode, fala. Então tá, Thiago Santos vai ser o primeiro homem, Matheus Henrique e Darlan, um do lado do outro, e o Alisson do lado direito, e preserva o esquema que o Renato ama de paixão. O Pinares vai pro Posso banco? levantar uma questão de ordem para quarta-feira? O Pinares não tocou na bola no Grenal, cara. Uma questão de ordem para quarta-feira, o Darlan, ele entra no lugar do Pinares ou ele entra no lugar do Michael? Eu acho que entra Lucas Silva no lugar do Michael e Darlan no lugar do Pinares. E aí, Maurício, a gente chama de tripé, para essa quarta, a gente chama de tripé porque o Darlan e o Matheus Henrique, mesmo adiantados, eles formam ali um tripé com o Lucas Silva, André Linhas, entendeu? Mas como meia. Eu falo da construção. A construção do Darlan tira dele a condição do volante, tipo aquele negócio, botou o tripé de cara que só marca. Não é o caso. Muito longe. Perfeito. Sabe o que eu tô apostando? Pela ausência do próprio Renato, eu tô batendo muito nessa tecla, porque o Renato tem uma representatividade, todos nós sabemos, dentro do vestiário, da maneira que é olhar para a beira do campo e ter o Renato te dando uma ordem, e da maneira que é olhar para o campo e ter o Alexandre Mendes. É diferente. O que representa o personagem Renato. E o Renato, estando à distância como estará, ele não vai levar para lá um esquema que possa oferecer espaço. Ele primeiro vai fincar o território e olhar o que o adversário vai fazer. Só que ele não pode ficar apenas, Pedro, ele não pode ficar só se defendendo. Leonardo, ele vai ter que dar uma estocada. E o Pinares é o cara da estocada. Não, é o Darlan que faz o lançamento comprido que fez lá em Passo Fundo. Tira o Pinares. Jogou pouco. O que eu vou sentir falta, tá? O Grêmio, o Rio Grande do Sul vai sentir falta, é de uma aula de jornalismo na entrevista coletiva, que eu acho que o Alexandre Mendes não sabe, tanto o jornalismo quanto o Renato, não. Por quê, Pedro? Aliás, Pedro, a entrevista do Renato dá aula de jornalista, todas as entrevistas. Pedro, aliás, o Grenal se completa depois de uma derrota, principalmente como o treinador que perdeu entendeu o jogo. Né? E eu fiquei feliz com algumas coisas que eu ouvi do treinador que perdeu o jogo, que foi o Miguel Ramírez. Né? As obviedades, tudo bem, tô triste, não era isso, blá blá blá. Agora, no momento que ele responde sobre posse de bola e disse que posse pela posse não adianta nada, isso mostra que ele está preocupado com o Inter, que não adianta nada ter a bola e ficar rodeando o Marcelo Lomba. Né? Porque aí eu prefiro ficar sofrendo, né, com outro time me atacando, digo como torcedor, né, do ficar naquele marasmo daquela bola rodando pelo Lomba, pra lá, pra cá, pra lá. 40 vezes o goleiro do Inter toca na bola com o pé.
com o pé, 40 vezes. O aliás, Breno Maurício Potter, foi 3 ou 4. Aliás, Claro, Potter, sim, tem, faz a regra de 3, blá, blá. Mas assim, ainda bem, Léo, que ele responde isso. Olha, posse pela posse, eu não quero. As entrevistas dele são muito claras e ele fala de futebol. Mas o rescaldo do sábado é que o Inter tem o goleiro titular, né? Eu não sei se eu concordo. O Lomba é o titular. E a zaga? O Zé Gabriel pintou como cara. O Daniel pode mandar embora. O Daniel se tem aspirações, não sei, né, se ele tem também, de jogar futebol, ele tem que ir na direção e dizer para os caras, olha, vocês veem aí um time aí que eu tô indo embora. O que houve? Se eu não posso jogar um Grenal é porque eu não inspiro confiança. Então eu não vou ficar aqui, né? Aliás, eu concordo. Pra mim, eu já arriscaria com o Daniel como titular no começo da temporada, até pra dar a barbada pra ele, de que ele, goleiro, e jogaria o Grenal. Mas o que se fala que o Lomba falhou nesse gol, eu peguei em redes sociais isso, lamento quem acha isso. Eu acho que faltou braço do Guri. Eu acho que faltou braço. Golaço. Pra mim não falhou, não. Foi uma bala. Eu acho, minha opinião, que faltou braço pra ele. A bola não é no ângulo. Pra mim a bola é bola meia altura. Eu acho que ele falhou em outros momentos brabos aí do Inter ano passado, de fato, mas acho que nesse especificamente outra coisa não basta pra fazer a vírgula. Além da construção da posse de bola lenta ali, que acaba não gerando o passe com tranquilidade vertical, né? Que é isso que aquela saída planeja, o Inter tem um problema defensivo, porque se o adversário fica só 30% com a bola e ele produz ofensivamente a mesma coisa que tu, tem alguma recomposição no contra-ataque que não está entrando. Acho que o Guerrinha que chegou a dizer em alguns jogos do Campeonato Gaúcho que o contra-ataque adversário estava entrando além da conta. Ele começava e terminava lá na área do teu goleiro. E isso o Inter tem que ver. Ele tem que pelo menos tentar bloquear o contra-ataque no meio do caminho aí, né? O Inter está vulnerável a horas. Está vulnerável a horas. E contra o Ipiranga escapou de levar 2, 3 gols no jogo contra o Ipiranga dentro do Beira-Rio. Por quê? Porque alguns jogadores, eu volto a dizer, alguns jogadores não sabem fazer 2, 3 funções no jogo. E aí acabam se atrapalhando, concedem espaço, o adversário daqui a pouco passa a acreditar que pode e acaba assustando. Eu acho que é mais qualidade. Um do Heitor, o Potter. Num contra um do Heitor contra o Léo Chu, o Heitor não acreditou que o Léo Chu fosse bater de direita. Eles devem se conhecer da base. Né? Eles se conhecem da base. Ele fecha a outra perna dele. Isso. É isso aí, ele não acreditou. Aliás, aquele gol ali do Léo Chu, o Inter tomou nos 20 Grenais do Renato, uns 18 gols assim. O Ferreira exatamente o mesmo gol. O Ferreira quase fez um minuto antes. Bola do Darlan, inclusive. Mas essa bola do Léo Chu tem uma característica particular, assim, que dá mais mérito ainda à movimentação do Léo Pereira e a casquinha, o pivô no alto do Ricardinho. O Léo Pereira é lado direito que está fazendo a diagonal, para dentro. A bola do Ricardinho encontra o Léo nesse movimento. O movimento do Léo Pereira é da direita para o centro, como quem vai seguir para a esquerda. E é nesse movimento que ele leva a defesa do Internacional. Quando ele larga a bola no Léo Chu, o Léo Chu faz a diagonal inversa. O próprio Heitor está imaginando no primeiro momento que essa jogada vai continuar com o Léo Chu para ele ir para o fundo. E o Léo traz a inversão da diagonal para bater no gol. Foi um gol muito bonito, não só pelo chute, que eu julgo indefensável, vale a discussão, né? Mas por conta de todo o movimento de ataque que o Grêmio fez. Um gol legal de ver, viu? O Léo Chu, embora ele seja canhoto, eu vi muito e li muito, principalmente na internet, poxa, eu tô com o pé ruim. O pé bom realmente é o esquerdo. Mas o Léo trabalha demais isso. Ele treina demais. Ele não é o cara que se contentou porque nasceu com o pé esquerdo, até porque na função dele, hoje em dia, a maioria dos extremas que jogam pelo lado do campo, eles têm o pé oposto, né? Você pega, por exemplo, o Ferreira, o Everton Cebolinha, o PP, todos os caras pela esquerda que tem pé direito. O Léo é esquerda de pé canhoto, ou seja, ponteiro esquerdo é moda antiga. Ele prolonga muito mais a bola na profundidade de campo do que corta por dentro. Mas ele conseguiu fazer aquilo num recurso que ele treina. Ele usa a perna direita. Porque o chute foi fantástico. Logo depois do intervalo comercial, nós vamos falar dos 10 dias que o professor Ramírez terá para melhorar o entendimento do novo modelo de futebol que ele está implantando. Se cobre, Pedro. 10 dias. Quem é que tem 10 dias, rapaz? Só o Ramírez. Fala aí. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que a torcida do Inter espera do Ramírez depois desses 10 dias. Não, e mais crédito do que o Luan, né? Mais crédito do Luan, porque o que jogou esse guri no Grenal, pelo amor. Vamos lá, intervalo comercial, nós voltamos em seguida. 2 horas 20 minutos. Adroaldo Guerra Filho,
Ramírez tem 10 dias para aprimorar. Quanto isto pode ser importante? Tempo é importante, Pedro, tempo é importante. Mas a primeira coisa que tem que fazer no momento, entendeu? É tu colocar cada um na sua verdadeira posição. Por exemplo, o Palácios foi contratado para ser o atacante pelo lado direito. É ali que ele tem que jogar. Entendeu? Ele tem preparo físico para aguentar 40 minutos. Muito bem, deixa ele jogar 40 minutos, depois dá uma água, dá um banho, dá uma toalha cheirosa para ele, entendeu? É isso aí, mas deixa ele jogar ali. Não, ele entra de auxiliar do lateral esquerdo. Não, aí não serve. Não é para isso que ele foi contratado. Como é que tu faz para render o centroavante, por exemplo, que não dá um chute no gol? Bota alguém próximo dele. Alguém próximo dele. Para poder chamar a atenção do marcador, para ele ter mais espaço, não precisar só vir fazer a parede, né? Porque aí ele fica prejudicado. Nós já estamos colocando em dúvida o Guerreiro, o que tem que fazer com o Guerreiro, e o Yuri Alberto. Né? Então eu acho que a coisa é simples, aproveitar esse tempo para corrigir o que está errado. Vamos ver se ele vai fazer isso, né? Repetir, né? Repetir no treinamento. Esse Mas é o time que vai repetir. Ele vai ter trabalho, ele vai ter tempo de jogo. Será, Guerrinha, que ele não quer fazer tudo isso que tu disse, mas de repente de um outro jeito? Sabe, orientando jogadores de uma outra maneira. Eu acho que ele se dá conta disso, que ele não pode deixar o centroavante parado na frente, mas ele pensa um outro jeito de fazer isso. E vai tentar nesses 10 dias. É o sexto jogo dele, né? O cara tem 3 semanas de trabalho, não tem um mês de trabalho. É um processo longo. Não, eu concordo que é muito. Mas, eu concordo que é muito pouco tempo. Quanto é longo? Até quando? Agora, só que nós precisamos fazer o seguinte: tem novidade de jogo para jogo? Não tem. Aquela saída de três continua a mesma coisa desde o primeiro jogo. Mas olha aqui, pega o time, melhorou, pega o time, mas pega o adversário marcado. Claro que pega, com a morosidade que sai lá de trás, vai pegar sempre marcado. Mas é que o passe tem quem dá o passe e tem quem recebe. Quem recebe tem que dar a opção. Mas tu tem um zagueiro que tu... de jogo, mas tu tem um zagueiro, se tu tem um zagueiro que tu dissesse aí que não foi por acaso que ele apareceu, ele tem que sair mais pro jogo, ele tem que abastecer lá na frente. Ele tem que ser o elemento surpresa, então. O Zé Gabriel tem feito isso, o Lucas mostrou essa virtude também, e ele fazia isso desde o tempo do Vitória. Mas é um processo longo, e o torcedor do Inter ele vai ter que ter paciência, porque é uma mudança muito profunda. O torcedor não tem paciência, Leonardo. O torcedor não tem paciência. Aí é um problema que nós temos. Não tem paciência nenhuma. Não vai casar, não vai... Não, mas tu não vai querer trocar a cultura do Rio Grande do Sul agora. O torcedor tem paciência. Eu não quero trocar a cultura de ninguém. A cultura, ela tá posta, só que precisa... Só que a gente não pode ficar submetido às amarras da cultura de sempre. A gente tem que avançar, a gente tem que evoluir. O torcedor quer ganhar, seja vida. Com qualquer modelo, ele quer vitória. O torcedor quer ganhar. Mas é o sexto jogo, nada está pronto no sexto jogo. Mas por que a gente está falando do torcedor critica? O torcedor critica técnico e dirigente desde que o futebol é futebol. O que não pode acontecer é o dirigente trocar de treinador como quem troca de bermuda. Agora, o torcedor não tem paciência. Se o treinador não conseguir vitórias, ele vai ser demitido. Mas, Pedro, no sexto jogo... Mas não depois de 6 jogos, né, Pedro? Que no sexto jogo a gente está decidindo que o cara não serve. Eu não posso crer nisso. Não estou definindo nada. Eu estou ouvindo o seguinte, ele precisa de tempo e o torcedor tem que ter paciência. 2 coisas. Primeiro, não se dá tempo no futebol brasileiro. Segundo, não se tem paciência no futebol. É cultural. O Koff deu pro Filipão. O Fábio Koff deu pro Filipão, lembra, Pedro? Lembro, o Filipão pediu nas ruas a demissão dele. Para confirmar a regra. A plataforma política do Inter, Potter, a plataforma política do Inter apresentada por essa gestão que assumiu é de uma ruptura, de estabelecer uma ideia de jogo e de bancar essa ideia de jogo. Léo, beleza, é que tem dois extremos. Ó. Não, deixa eu perder só o gancho. Esse tudo aí vai pro ralo no momento que começar a perder. Vai pro ralo. Vai o dirigente, vai tudo pro ralo. Por enquanto tá tudo legal. Olha, nós temos o nosso caminho é esse aqui, tá tudo certo. Agora, o resultado não vindo, sabe o que acontece? O torcedor larga de mão, o associado para de pagar e tu vai lá e diz assim, não, para aí um pouquinho, vamos rever a coisa. É assim, é que aparentemente, agora vai falar, vou dar um carteiraço, agora vai falar o torcedor aqui. Isso. E obviamente que eu não represento 7 milhões de pessoas. Eu represento a mim e apenas só eu penso como eu penso, ninguém mais pensa como eu penso. Então vou te falar uma coisa. É um torcedor o torcedor, ele é mais requintado.
Ele tem capacidade, sim, de entender num processo de melhora. O que eu acho que estava acontecendo, e eu concordava em partes, é que no sábado à noite acabou a era de testes. Acabou a era de testes. Uma escalação a cada partida. Daqui a 10 dias ou 9 dias o Inter jogará com o time titular. E obviamente que ele vai se repetir, mudando uma peça ou outra, dependendo do adversário. Isso se entende. Isso está posto, o torcedor entende isso. O que a gente precisa começar a notar agora é que os jogadores estão entendendo o que o Miguel Ramírez está passando. Detalhe, eu apoio muito, eu acho legal o estilo de jogo. Eu gosto mesmo. Mas agora, a bola tem que chegar menos lomba. Tem algumas peças que vão ter que jogar em alguns outros lugares. E quando chegar a bola, tu precisa de qualidade. Sim, não, beleza, e aí não depende só dele, né? Não, mas aí que é como a ponto, beleza. Então, tipo assim, eu acho que o torcedor consegue sim ter paciência. Não, depende dele. Se ele vai botar o modelo, ele sabe que os jogadores que ele começa a enxergar que tá melhorando, Pedro. Aí então... tem que enxergar uma melhora. Só que a fase de testes não dava pra gente ter uma percepção de melhora ou piora. Eu não sei ainda se o time do Léo. Eu não sei se o time do. Só pra acabar, Léo. Eu não sei se o time do Grenal é o titular. Eu ainda não sei isso. É que pode, eu preciso que ele me diga isso. No calendário do velho normal, no calendário do velho normal, a gente está em fevereiro. A gente está em fevereiro. E por isso que o torcedor está com paciência. Eu vi pouquíssimos torcedores do Inter. Mas é que tem um comparativo, né? Agora, existe uma coisa que ele nunca enfrentou de verdade na carreira dele de técnico. Pressão. O Sport Clube Internacional tem pressão. E tá tudo certo. Eu acho que ele está preparado para isso. Agora, o torcedor do Inter tem paciência se ele começar a ver melhora. Só que o Grenal é um carimbo, né? Ele treinou 70 partidas de futebol até hoje, futebol profissional. 70. Mas ele é um cara qualificado, ele é um cara preparado. Não, Pedro, olha só. Não tem dúvida. Mas ele pode ser cobrado, né? Ninguém está dizendo que ele vai ter que ter vitória. Claro, não importa qual é a qualificação dele. A gente não pode confundir resultado com rendimento, sabe? Claro, se tiver tendo rendimento, evolução e daqui a pouco perde um jogo... E sábado, Diogo, não jogou nem bem nem mal, agora, vamos combinar. Se perder jogando mal sempre, bom, aí é óbvio. Mas é que sábado não foi nem bem nem mal, agora. Não é uma atuação horrorosa e não é uma atuação maravilhosa que não deveria ter. Mas é Grenal. Exato. É que tem o peso do Grenal, né? Tem um comparativo, por exemplo, de um outro trabalho que vinha sendo feito. Eu também sou favorável a essas mudanças, o pensamento dele eu considero muito legal, os conceitos de futebol. E eu entendo também que são só 6 jogos, só que no meio desses 6 jogos já tem um Grenal, então tem uma fatura que está na conta dele que não é só dele. É um período todo, embora o Grêmio... E aí o Inter, por exemplo, venceu o Grenal anterior, ele venceu com o Abel, com uma outra visão de jogo. E isso entra nessa pressão. Essa pressão que ele tinha no Del Valle não dá nem para comparar com o que ele vai ter a partir de agora. Ele tá num clube gigante. Sem dúvida. A gente se centra no Grenal. Mas eu vou ter que fazer uma pressão em vocês para acabar o programa, viu, Leonardo? Agora que não dá para empurrar o Gaúcho a mais para mais tarde. Se a gente tivesse perdido menos tempo, o Santos teria mais tempo. Eu preciso de tempo e paciência. Não, Pedro, olha só. Eu preciso de tempo e paciência. Eu preciso de Thiago Santos agora, eu preciso de 10 segundos. A gente... Abri a ficha do Thiago aqui. A gente fala do Grenal, e claro, o Grenal envolve tudo, mas hoje, para quem gosta de futebol, a gente tem um prato cheio, né? Tem Caju disputando lá em cima a vaga no G4, Brapel, que é decisivo para lutar contra o rebaixamento, e tem aqui no Vale dos Sinos aí Moreno Novo Hamburgo. Noite de clássicos, hein? E o Pedro, a ficha do Thiago salvou, hein? Zequinha se salvou, hein? Rapidinho a ficha do Thiago. Eu fui ver e é Thiago de Santos. Aí me assustei, né? Pensei e que logo o D pudesse ser Thiago de Santos Denardim. Não, mas é que eu pensei, é de Santos, eu pensei que o D ponto fosse Denardim, mas não, é Thiago do Santos. O nome completo, vocês confundiram. Neto dos Santos Denardim. Eu não defendo o Thiago, eu defendo a função. O jogador do Internacional, o zagueiro do Inter, o Lucas Ribeiro, que entrou na área do Grêmio, não entraria se tivesse ali um volante. Dá o nome que tu quiser. O volante fosse entrou no Luan, de Potter. Não, ele pode ser que ele tenha sido driblado, claro. O Grêmio tomou 5 do Flamengo, o Michel era volante, aí você não vem, Pedro. Quando o Grêmio toma 5 do Flamengo no Maracanã e podia ter sido 7, tava o Michel de primeiro volante e você passa batido. Eu não tô defendendo o Pedro, eu não tô defendendo o Pedro volante também. Eu não tô defendendo o Pedro nem os volantes, mas foram vários que tomaram 5 do Flamengo, não foi só o Grêmio. O volante e tudo. Terminou, Alemão. Pedro, Gaúcha Mais começa.